Boa noite, irmãos. O sangue de Cristo lavou vocês também? Estão remidos, preparados para receber a grande coroa? Então, vamos lá. Vamos lá, com alegria e fé, né? Nós vamos abrir em 1 Reis 19. Por favor. Enquanto os irmãos abrem, eu vou fazer uma breve oração, tá bom? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esta grande oportunidade. Age na minha mente, na minha voz, meu Pai amado, que não seja eu falando, Senhor, mas que seja a ajuda e o sopro do Teu Santo Espírito, meu Pai amado, que de mim mesmo, meu Pai amado, quase não sei falar de Ti, mas o Senhor me ensinará e colocará palavras na minha boca, porque a Tua palavra diz, Pai, que ninguém será confundido. Todo aquele que quer e crê em Jesus Cristo poderá falar da grandeza que Ele faz em nossas vidas. Que o Senhor possa estar abençoando cada um dos meus irmãos que está ouvindo a palavra e que saiam daqui abençoados, reerguidos, restaurados e muito contentes. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Deixa eu me achar aqui, tá? Primeiro Reis 19, eu vou ler e os irmãos ouvirão, tá? 19 ao 21. O 19 fala assim: Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois. Que te fiz eu? Voltou, pois, e de o seguir, e tomou a junta de bois, e o matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o serviu. Amém, irmãos? Então, aqui nós vemos um grande homem de Deus, né, se dedicando a viver especificamente somente para Deus, né? E o que Deus requer de mim e de cada um dos irmãos nesta noite, no lidar com a vida, né? Às vezes nós estamos tão apegados a pequenas coisas, né, que não influencia de nada em nossas vidas, e nós estamos ali segurando com as mãos, como se fosse aquela mãe dos pintinhos, com 2 pintinhos, achando que é muito, sendo que Deus pode dar milhões para ela, se ela quiser, né? Então, o que é que acontece? Aqui Eliseu foi um grande profeta, mas para ele ser um grande profeta, ele teve que, antes de mais nada, se desnudar de tudo o que ele tinha, de tudo o que ele era. O que ele tinha era muito para a época. Quem tinha um boi já era chamado de riquíssimo, né? Ele tinha juntas de boi, né? E nessas juntas de boi, só 2, ele dedicou-se a ele e o matou, como dizendo para o povo naquela época, e um exemplo para nós hoje: vou deixar o passado, a minha velhice e os meus problemas para trás. Eu tenho um novo projeto na minha vida, e esse projeto já não é mais meu, é um projeto de Deus para mim. E o projeto de Deus é muito melhor para mim do que qualquer um tipo de projeto que eu possa imaginar, entendeu? Então, a palavra de Deus nos arremete dizendo assim: o projeto que eu penso para mim ser grande, o de Deus é muito maior e muito melhor. Então, Eliseu teve essa coragem de abrir mão de tudo, não foi um pouquinho, de tudo, e seguir, como diz a palavra, o homem de Deus que era Eliseu. Mas não foi escolhido por Eliseu. Deus o convenceu através do Espírito Santo que ali tinha um homem de Deus e ele daria continuidade ao trabalho daquele homem de Deus, porque ele iria
ser levado ao céu, como os irmãos já sabem, da vida de Elias, como que foi. Num redemoinho ele foi tomado, ou seja, redemoinho de fogo, né? Tomado pelo Espírito Santo de Deus e ascendeu ao céu, né? Então ele tinha que ficar um sucessor, e esse sucessor ficou Eliseu, dedicado, honrado, milagres e mais milagres, se os irmãos, não tenho tempo para explicar, mas se os irmãos for ler a conduta, a veracidade dos milagres que esse irmão Eliseu fez, são muitos, chega, uns diz que foi 14, outros 13, e outros 16, e outros até 17, né? Até machado, olha que é ferro, até machado da água ele fez subir, ou seja, era um homem assim fervoroso, era um homem assim dedicado, ou seja, para nós hoje, fica uma pergunta: o que nós estamos fazendo com a nossa vida dizendo ser crente? O diabo também é crente. E o que é que o diabo faz? Destrói as vidas, vive de rodear o mundo, só engolindo e cuspindo labaredas de fogo, confusões, destruições. Então, muitos de nós, às vezes, não acordamos para a obra do Senhor. Ainda estamos dentro da igreja, sentados, bem no fofinho, mas ainda não se desnudamos daquilo que é nosso. Tudo nos atrapalha. Nada deixa nós vir para a igreja. A igreja é Deus, irmão? Não. Mas nós necessitamos, nós precisamos de estar aqui em conjunto com mais de uma pessoa para nós louvarmos, para nós agradecer, para nós dar o exemplo de cristão, não é crente, de cristão, porque nós somos cristão. Nós não somos crente. Crente é o diabo que crê que Deus existe, não obedece, até treme, que a palavra de Deus fala, mas ele não obedece. Então, o que é que acontece? Nós temos que se perguntar: que tipo de evangélico nós estamos sendo nesta noite? Uma interrogação bem grande. Será que o meu filho está impedindo o meu andar cristão? Será que minha esposa, minha casa, meu carro... Deus me deu um carro para quê? Para eu ficar passeando? Sim, é muito bom passear. Por que não? Mas e o teu compromisso, irmão? E o teu compromisso, irmã, com Cristo? Não é muito maior? Não dá para você agendar outro dia, outra hora, e fazer qualquer um tipo de coisa que venha a calhar alegria ou qualquer outro tipo de euforia na sua vida? Por que você não vem na igreja? Ah, porque eu tenho que limpar a casa. Eu também sou pai, eu sou mãe ao mesmo tempo. Eu limpo a casa, eu moro longe, mas Deus é o combustível que está na minha mente e na minha vida e me faz estar aqui para ser exemplo, não de mim mesmo, que eu não sou exemplo de mim mesmo, que Cristo mora, vive em mim, para a honra e a glória dele. Eu estou aqui. Não sei falar? Talvez não. Mas Deus não quer as pessoas que já têm a lábia perfeita, que sabe conduzir. Deus quer as pessoas que querem trabalhar. Eliseu estava trabalhando. As pessoas falam assim: ah, mas eu tenho muito o que fazer. Sim, irmão, quem não tem? Só quem não vive neste mundo. Os animais têm o que fazer. Imagina que dirá nós, que dirá nós. Mas isso tem que ter o quê? Planejamento, projeto de andar nos caminhos do Senhor. Dentro da sua casa você faz uma oração conturbada, seu filho te chama, a panela está no fogo, tem o quintal para lavar. Você não serve a Deus dentro de casa completamente. O lugar de nós servirmos a Deus é dentro da igreja. Tantos agradecimentos, tantas orações nós ouvimos agora, que a gente fica com o coração até chamegado de tanta, às vezes, piedade pela dor da minha querida irmã que perdeu a mãe. Eu também, eu não uso essa palavra perder, eu não perdi nada, que não era meu. Deus o levou, porque era dele. E não tem quem venha assegurar, porque é dele, entendeu? Crendo que seja assim ou não. A vontade de Deus não vai mudar se eu discordar da vontade dele. Vai ser a mesma, porque ele é soberano, ele pode fazer tais coisas. Aqui, nós vemos que Eliseu ainda fez um pedido que coincide com o pedido do homem que fez a Cristo. Deixa eu ir lá? Não.
Deixa que os mortos enterrem os mortos. Aqui já foi diferente, outra passagem, outra época, outra pessoa, outro entendimento do Espírito Santo. Aqui ele foi concedido. Vai, beija, abraça teu pai e tua mãe. Isso não é ilícito. O que é ilícito é eu adorar a minha mãe, é eu adorar o meu pai, é eu deixar de caminhar nos caminhos do Senhor por causa do meu filho, por causa da minha mãe, por causa da minha carroça, por causa do meu carro de boi, por causa de alguma coisa, por causa do meu quintal. Isso é o cometimento de pecado que te afasta da presença de Deus, e você está sendo um saldo devedor para Deus. Nada tem que nos impedir de estar na igreja, de estar louvando. Está com raiva? Louva. A palavra de Deus fala, é para chorar? Louva. Porque o louvor traz esse ânimo de equilíbrio nas nossas vidas, e o louvor não é só cantar, o louvor é agradecer, é resmungar a palavra de Deus quando as horas estão mais difíceis, entendeu? Nós temos exemplos maravilhosos dentro da igreja, de pessoas que passaram por tamanha dificuldade, mas não deixou, perdeu até os cabelos, mas não deixou de ter um sorriso na face. Será que às vezes nós não perguntamos, fazendo uma interrogação, por que fulano tem essa dádiva de sorrir mesmo com a dor, entendeu? Será que não é por isso que às vezes a dor é transferida ou amenizada e vem em seguida o quê? Uma alegria maior que a cura? É Deus que sabe dessas respostas, mas são perguntas assim que a gente tem que se perguntar. Por que uns vencem, outros não vencem, outros se atrela a coisas tão pequenas, se apega a coisas tão minúsculas que dá vergonha. Olha assim, a gente olha assim, poxa vida, mas onde é que está a cristandade desta pessoa? Entendeu? Porque às vezes nós não estamos para julgar, mas os nossos olhos vê, a nossa audição ouve. Então, nós temos que ter esse carinho, esse cuidado de amenizar para o outro irmão não estar ouvindo, não estar sendo co-participante dessas pequenas coisas, que a palavra de Deus fala assim, que não é para nós incitar o nosso irmão a pecar. Não é para nós incitar o outro irmão a pecar, que seja com roupa, com palavras, que seja com gestos, não é para ser, entendeu? Então, aqui, você vê que do 19 ao 20, fala que ele deixou tudo, ou seja, ele desnudou de si mesmo, ele não teve a preocupação de dizer assim, vai me faltar alguma coisa, não, para que ele não lembrasse do passado dele e voltasse, ele até mesmo quebrou a tralha toda, matou o bem-estar dele, que eram os bois, que eu fiquei até com dó quando eu li o versículo, falei, poxa vida, mas matou o boi, né? Mas é um exemplo necessário para a vida de um cristão, deteriorar tudo do passado, para que você não venha lembrar e cair em pecado novamente, voltando à mesma pontualidade de pecado. Ou seja, ele estava disponível a tudo, só para viver ao lado de Cristo, ao lado de Deus. E tanto é que no final, se os irmãos continuarem a ler, os irmãos vão ver que ele teve a porção dobrada de tudo que Elias fez. Por quê? Porque não é porque ele foi uma pessoa pecaminosa, é porque ele estava disponível a fazer tudo para a melhora e o bem-estar da glória de Deus. Ou seja, ele foi capacitado por Elias, um grande homem de Deus, sabendo, e ali eu vi muita semelhança de muitas coisas que eu já li na palavra de Deus. Elias eu vi ali como se fosse o quê? O Cristo, a semelhança do Cristo, sabendo a data exata que já ia falecer, mas ainda assim, com alegria, transmitindo a sabedoria dele para outra pessoa que ia ser sucessor de tudo que ele tinha feito, com uma condição dobrada. Qual é a condição que eu, como irmão Valmir, os irmãos que estão aí sentados ouvindo a palavra, quer ter dobrada, vindo das mãos de Deus? Saúde, paz, eu não diria riqueza, porque a maior riqueza que vocês deveriam ter, já tem, que é a vida. Deus faz isso todos os dias, todo o amanhecer, e chama vocês. Para quê? Por que Ele te chamou? É bom que nós façamos essas perguntas. Nós não anoitecemos e amanhecemos só para comer feijão e carne ou churrasco.
nós somos e deveria ser eternamente espiritual. Toda a luta, toda a renúncia de Elias e de Eliseu, principalmente hoje eu estou falando de Eliseu, foi vida eterna. Os irmãos acham que está em que nível de vida eterna aqui com Cristo? Não precisa responder. É cada um fazer a sua reflexão. E dentro daquilo que for necessário, pedir força para Deus, para abandonar esse pequeno trambolho na vida que tem desnudado, tem desgraçado, tem desgarrado da família de Deus. Principalmente de Deus, tem desgarrado de Deus por uma pequena coisa. O sono, eu vou para Lençóis, eu vou enrolar meus pezinhos que está frio. É no frio, queimando, que você tem que provar a sua fé. Venha para a igreja louvar e agradecer, cantar junto conosco. Porque é assim que Cristo vai se alegrando e trazendo o quê? Novos projetos para você. Eliseu quis um projeto grande e conquistou. Será que não é um grande... Será não, eu sei, é um grande exemplo de homem de Deus para mim e para os irmãos. Se os irmãos querem riqueza, já tem, que é a vida. Tem riqueza maior do que a vida? E a vida novamente eterna, se assim você quiser. Vida duas vezes, vida aqui na terra, abundante, alegre, feliz, sarado, curado, porque a palavra de Deus fala que Cristo sofreu tudo aquilo lá na cruz para levar o teu sofrimento, a tua dor, a tua angústia, as feridas da alma, te libertar e te deixar livre, porque Ele só ama e só age na vida daquele que se sente livre. Deus quer habitar na vida de quem já tem trabalho, mas que se sinta livre, espontâneo, aberto para as coisas de Deus. Porque muitas vezes nós damos importância a uma televisão que só passa desgraça. Põe um louvor para animar a tua casa. Resmunga um louvor para o teu filho que não é evangélico, como os meus não são, mas eu creio que Deus está com a mão. Pode não ser um Eliseu da vida, mas pode ser um Tiago. Entendeu? Pode ser um Pedro da vida que discorda, mas tem ainda a ênfase de Cristo ali na veia, para dizer assim, não, eu não vim a este mundo só para viver e tomar e comer do que é de melhor nesta terra. O que há de melhor na terra vai ficar, meus irmãos. Nós temos que ser como Paulo, daqui eu sou cidadão do céu, com todos os defeitos que tenho. Mas Jesus me ama como ama a cada um de vocês. E Ele está lá, sempre com a espada de fogo. Não para me buscar, talvez, no redemoinho no ar. Porque eu gostaria, né? Mas não é o meu querer, né? Não é o meu querer. Mas me esperando com um livro na mão e dizendo assim, vinde, bendito meu Pai. O teu nome está escrito aqui. Entendeu? E eu creio que cada um de vocês receberam esse chamado hoje. Para refletir. Como Eliseu foi um grande homem de Deus e fez até ressuscitação, irmão. Qual é o homem que está escrito na palavra de Deus que ressuscitou alguém? Jesus. Mas Eliseu ressuscitou até os mortos. Mortos que não eram nem cristãos. Na época da guerra, que vieram de monte, anos de sepultamento de Eliseu, o corpo bateu lá, e ressuscitou novamente. Ou seja, é um homem tremendo. Por quê? Porque é como o cântico falou. E como eu li até mais na frente, como o irmão Enéas me falou, ele falou, tem Deus maior do que o nosso? Não há, gente. Então glorificado seja sempre o nome do Senhor. Se nós somos errôneos, porque somos pecadores, vivemos numa terra prejudicada com o pecado, mas não se alegre, porque você é desta forma. Eu nasci assim. Nasceu assim? Vai morrer assim? Gabriela? Não, nós não nascemos para isso não, meus irmãos. Nós somos semelhança de Cristo, nós somos semelhança de Deus. E nós temos que ter o carinho, o cuidado e a veracidade de querer se tornar filho de Deus. E filho de Deus obedece. Obedece. Aquele que não é filho de Deus, não tem como
ver a face de Deus. Você pode até dizer assim, mas eu tenho Deus. Sim, quem não tem Deus, meus irmãos? Deus não é egoísta para abandonar um assassino. Deus não é egoísta para abandonar um viciado. Mas é o viciado, é eu como ser humano que não estou em Cristo, que não estou em Deus. Porque bom seria que todos tivessem ou quisessem aceitar a Cristo como o único Salvador de sua alma, porque aí você estaria o quê? No caminho correto, porque só Ele é a verdade, é a vida, é a videira verdadeira. Sem Ele, a palavra de Deus fala, nada somos, nada podemos fazer. Egoísta que sou quando eu não reconheço o poderio que Deus tem na minha vida. Como que eu quero ser um homem de Deus? Como que eu quero ser uma mulher de Deus? Se eu estou só na vaidade. Vaidade é isso que vaidade, Paulo já falava. É pecado? Pode, mas não só vaidade. Arrependimento é melhor do que vaidade. Porque o arrependimento dói na minha carne, dói na minha alma, mas me coloca no caminho. O irmão falou uma palavra correta. A palavra de Deus fala que é melhor eu estar num velório, que ali eu estou vendo o meu fim, do que eu estar numa festa. Por quê? Porque nós somos egoístas, nós não pensamos que vamos morrer. E para onde vamos, morreu, acabou. Não morreu e acabou não, porque Deus não fez uma pessoa lindo, maravilhoso como o irmão Valmir. Olha, entendeu? Porque sou filho de Cristo, entendeu? Não é porque é caricatura, entendeu? Porque sou filho de Cristo. Para deixar um pedaço de carne corroída pelo pecado ou pelo mal na terra. Nós somos mais do que um pedaço de carne. Nós somos semelhança de Cristo. E semelhança de Cristo tem uma determinada morada. É ao lado do Pai, no lar celestial. Com um corpo glorioso ainda, hein? Bendito seja Deus na minha vida, na vida de cada um dos irmãos. Eu vejo uma irmã aqui na frente que ela é corajosa. Eu me alegro todas as vezes que te vejo. Eu não sei como é teu nome, mas eu me alegro. Eu me alegro quando eu vejo você todos os dias aqui. Porque você é semelhança de Cristo, você é uma corajosa, você é uma entusiasta, entendeu? Você é bem entusiasmada, entendeu? Porque não é fácil a decisão que você tomou, porque eu já passei por isso. Só eu na minha família, hoje, porque Deus está reescrevendo essa história em nome de Jesus, que eu creio que a minha família inteira um dia vai dizer assim, eu louvo, eu canto, eu aceitei a Cristo como o meu Salvador. Porque eles não tomaram a decisão, porque nós que fomos educados diferente, idólatras, que idolatram outras coisas, não é que nós somos totalmente errados. Erramos porque já crescemos, temos que tomar uma decisão e não tomamos, entendeu? Mas eu sei a dor que foi para que eu pudesse tomar essa dor. Eu entendo, eu compreendo que a hora de Deus está chegando, a hora de Deus, Deus está batendo na porta, eis que eu bato na tua porta, se tu abrires a tua porta, eu entrarei e cearei contigo. Olha que honra para aqueles que têm a coragem, entendeu? Jesus diz para você, eu estou adentrando a tua vida, e eu vou ceiar contigo e com toda a tua família, basta que tu continue crendo e me buscando de todo o teu coração. Entendeu? Então é muito gostoso, quando eu recebo um convite desse, eu fico temeroso, eu fico ansioso, eu não sou mais ansioso, mas a minha irmã viu, eu sentei naquela mesa 1000 vezes, de última hora não era o texto, eu tive que mudar, porque não é o que eu quero falar. Você acha que eu queria falar palavras tão duras às vezes com os irmãos, para os irmãos ouvir? Mas ai de mim se eu não falar, ai de mim se eu não falar. Eu tive que desfazer do texto e fazer outro de última hora, porque não era a vontade de Deus, entendeu? Que eu falasse, ali era a minha facilidade, ali eu estava no meu terreno, mas não é no meu terreno que eu tenho que andar, eu tenho que andar no terreno de Deus, porque Ele é o dono, Ele é o condutor da minha vida, então eu tenho que obedecer. Mas sinceramente, eu lembrei do pastor Álvaro, que ele falou um dia aqui, que não era o texto que ele queria, e hoje aconteceu comigo, eu tive que desfazer, faltando 2, 3 horas, entendeu? Porque eu não estava feliz em trazer aquele texto, entendeu? Era lindo, toda a palavra é linda, mas não era a vontade de Deus que eu trouxesse aquele texto, entendeu? Então, para encurtar a conversa, eu não vim falar de mim,
Eu vim falar da grandiosidade que Deus fez na vida de Eliseu. Ele se propôs a cumprir, e o projeto foi concluído muito melhor do que ele tinha, do que ele era. Tanto é que até hoje, 2000 e tantos anos, ainda é falado do nome de Eliseu, e vai ser perpetuamente, porque perpetuamente ele estará no reino da glória de Deus, entendeu? Então, os irmãos que estão aqui nesta noite, fica essa reflexão, coloca um ponto de interrogação em vossas vidas. O que está atrapalhando a vida dos irmãos para não estar na presença de Deus, dentro do templo de Deus, porque o templo de Deus já é cada um dos irmãos. Mas vamos sair desse egoísmo, dessa facilidade. As coisas fáceis não é para Deus, não é para o homem de Deus. Você já imaginou quanta dor, quanta vergonha, quanta perseguição Eliseu sofreu para estar até o fim, ao lado de Cristo? Ele já vinha de uma família abastarda, rica, riquíssima, e ele teve o quê? Que abrir mão de tudo para reiniciar. Aí você me pergunta, faltou comida? Faltou pão? Faltou vida? Faltou alegria? Não, não faltou não, irmão. Não faltou não. Cada um milagre que ele fazia, ali resplandecia a presença do Senhor na vida dele. E os irmãos cada dia louvando e agradecendo pelo grande homem de Deus que ele se tornou. Mas para isso, ele teve que o quê? Se dedicar e abrir mão do egoísmo, do egocentrismo dele, entendeu? Porque o egocêntrico só pensa em si. Eu fui, eu comi, eu vivi. Eu não, irmão, coloca a palavra nós. Você não vive sozinho, você vive com um filho, você vive com uma mulher, você vive com um irmão, você vive com um inquilino, é nós. Quando é nós, o fardo se torna muito mais leve. Deus não gosta dessa história eu. Nem Deus fala eu. Dificilmente tem a palavra eu, entendeu? Eu sou, sim. Ele é porque ele é verdadeiro, entendeu? Mas qual é a verdade que tem em nós para nós estar dizendo eu, entendeu? Então, a partir do momento que nós desgrudamos e damos margem para que nós possamos aprender e viver do sobrenatural de Deus, as coisas se tornam tudo muito mais fácil. Se eu tivesse entendido e compreendido há 10, 20, 30 anos atrás, eu não teria passado por tantas perjúrias, tantas vergonhas, tantas perdas, tantas dores. Depois que eu aceitei Jesus como meu único Salvador, eu sofri perseguição, eu sofri rejeição, e estou pronto a aceitar todas as rejeições, pode ser de quem for, de meu filho, de minha mulher, de minha mãe, de meus irmãos. Deus não vai me ter como rejeitado. Isso para mim já basta. Ter o amor do próximo é excelente, mas se por causa de Cristo eu tenho que passar por isso, que eu passe. Deus vai me fazer forte. Eu vou chorar? Quantas lágrimas não já derramei? Quantas lágrimas? Porque não é fácil você, em nome de Cristo, você passar injúrias, mentiras, calúnias. Não é fácil não, irmão. É fácil nós estarmos sorrindo, glorificando a Deus no banco e dando uma salva de palma ainda para Jesus, entendeu? Mas eu quero ver na hora da dor, eu quero ver na hora da perseguição, eu quero ver na hora da injúria que estão te fazendo, às vezes, na frente de todas as pessoas, para querer te afuminar. Por quê? Não é porque você é ruim, porque você é servo de Deus, porque você é serva de Deus. Então, irmãos, esta noite fica a dica. Deus fala para cada um de vocês, inclusive para mim. Onde é que está o atrapalho da minha vida para não servir a Cristo? Nada poderá nos afastar da presença do Senhor. Porque a palavra de Deus fala, se for alguma coisa para te afastar do caminho do Senhor, tira-o da tua vida. É um olho? Tira-o, não é literal, né? É o problema. É uma mão? Tira-o. É melhor você entrar no reino do céu com uma mão ou com uma perna só mactola, do que você ir para o inferno. É assim que Deus fala. A palavra dura, irmão, não é dura não. Pedro também falou assim, e Jesus repreendeu ele, perguntou, querem sair tu também? Não, Senhor, para aonde me irei? Se eu estou lá em cima, tu estás comigo. Se eu estou na profundeza, tu também ali estás. Então é melhor nós obedecermos. A palavra de hoje é isso, obediência e viver do sobrenatural, porque o natural corrói as nossas entranhas pecaminosas, nos corrói, é o natural do homem.
Mas o sobrenatural nos dá um bem-estar tamanho que nós vamos ter ânimo e êxito em tudo que nós venha a fazer, se for do acordo de Deus. Tudo com Deus. Vai fazer um negócio? Deus. Vai conversar com o marido, com a esposa, com o filho? Ora antes, porque aquela ira vai abrandar. Deus vai te dar palavras, vai sair tudo bem, entendeu? E que Deus, na pessoa de Jesus, nesta noite, o Espírito Santo do Senhor, possa estar habitando na mente de cada um de vocês, fazendo com que vocês possam, a partir de agora, rever as situações do que é ser servo. Servo é para servir, não é para ficar dentro de casa. Servo é para levantar, não é para ficar deitado. Deus requer isso de nós. Você acha que Deus fez cada um de nós para estar deitado, irmão? Já chega a noite. Vamos orar mais, vamos glorificar mais, vamos buscar o sobrenatural de Deus para cada uma de nossas vidas, para os nossos que estão perecendo e nós não estamos vendo. Não estamos fazendo nada. Nem exemplo às vezes nós estamos dando. Mas fulano é bobo, fulano... Não, ninguém é bobo. Nós somos pessoas capacitadas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para haver pequenas mudanças e em grandes lacunas das nossas vidas. Que Deus possa estar acrescentando a cada um de vocês uma reflexão melhor do que a que o irmão Valmir fez nesta noite. Que Deus possa estar acolhendo a família da minha querida irmã nos braços e dando aquele abraço que homem nenhum pode dar, seguro, confortante, verdadeiro, e fazendo vocês prosseguir no resto da semana e confiante de que cada um de vocês vai entusiasmar os familiares para domingo, de manhã, frio ou chovendo, à noite, frio ou chovendo, nós estejamos aqui quente, fervendo, para louvar, agradecer e estar disponível para Deus agir em nossas vidas. Que Deus vos abençoe grandemente. E aqui eu deixo o meu abraço ao meu pastor, Valfrido, agradecendo a ele também, o meu abraço ao meu irmão Enéas, que está na direção. Que Deus possa não fazer criar uma cabeleireira em você, mas sim, muita unção de Deus nesta cabeça, para que você possa prosseguir com esses filhos lindos, sendo, não maioral, porque o pai não pode ser maioral, né? Mas sendo um bom exemplo para eles, tá bom? Muito obrigado.